Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Estamos aqui em mais um vídeo sem enrolação, aquele vídeo de quarta-feira que sai de uma pergunta que aparece lá no Instagram. E hoje eu acabei selecionando uma dúvida que a pessoa já tem pedido aí insistentemente há mais 3 ou 4 semanas, e a gente vai falar hoje sobre Raia Drogasil. A pessoa, ela me perguntou principalmente os riscos para a Raia Drogasil caso liberem venda de remédios em supermercados. Mas é óbvio que a gente não vai restringir o vídeo só a isso. Vamos aproveitar e vamos falar sobre essa baita empresa. Se a gente olhar, por exemplo, 10 anos aqui, ó, uma empresa que teve um crescimento bastante expressivo em 10 anos, mas que se a gente pegar um ano está em queda de 30%, e em 6 meses uma queda maior ainda, né? R$ 1.000 se transformando em R$ 651, mais ou menos 35%. Então vamos falar tudo sobre Raia Drogasil em aí não muito tempo, para que você que tenha essa ação possa saber o que fazer, ou ainda se você conhece alguém que tenha essa ação Raia Drogasil, que é o código RADL3, chama lá, porque agora a gente vai para a vinheta. Então, enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente lá embaixo que a gente já vai começar. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero aproveitar para falar para vocês é o seguinte: ontem, no dia 11, teve uma aula muito especial do meu sócio Rafael Zatar, que ele fala sobre fundos de investimento. Eu entendo que para algumas pessoas seja mais difícil para você investir diretamente em ações, tem que buscar as informações, né? Trimestralmente mudam os números, então às vezes acontecem quedas expressivas dessa forma e aí você não sabe o que está acontecendo. Então faz sentido para algumas pessoas elas transferirem e delegarem isso para gestores profissionais. Então ontem ele falou bastante sobre fundos de investimento, ainda está aqui no nosso YouTube, vai ser fechada essa live que foi muito rica ontem somente para assinantes. Então, enquanto ela não é fechada para assinantes, você pode assistir, e é uma recomendação que eu faço, está aqui no nosso canal. Bom, vamos aproveitar aqui para falar sobre Raia Drogasil, e aí eu vou começar pelo aspecto que o nosso seguidor ali perguntou, que tem a ver com os supermercados, né? A primeira coisa que eu acho que é importante da gente saber é o seguinte, tá? Essa matéria aqui da CNN, ela fala aqui que o Congresso começará a debater venda de medicamento em supermercados, isso em 3 de fevereiro de 2025. Agora, essa liberação de venda em supermercados, ela tem sido discutida, mas ainda não é permitida, mas significa que vai ser vendido não todos os medicamentos, mas sim os medicamentos isentos de prescrição. Então, com essas informações, eu já consigo buscar qual é a relevância desses medicamentos isentos de prescrição no resultado, por exemplo, da Raia Drogasil. Obviamente que o valor que a gente vir, ele não vai a zero, né? A Raia Drogasil e as outras redes de farmácia, elas não vão deixar de vender medicamentos isentos de prescrição, e os supermercados vão vender todo essa participação de mercado. E isso, se acontecer, vai acontecendo bem aos poucos, né? Até porque quando você lembra de um medicamento, você pensa em farmácia, você não pensa em mercado. O que são medicamentos isentos de prescrição? Tá? Dentro de uma rede de farmácia, você tem 4 categorias. Você tem as categorias dos medicamentos que são prescritos, ou seja, você tem que ir lá no médico e o médico prescreve para você aquele medicamento. Você tem os medicamentos genéricos, que também muitas vezes você vai precisar da prescrição do médico, só que pode ser um medicamento de marca ou um medicamento genérico. Você tem os medicamentos isentos de prescrição, que nada mais é do que um Tilenol, uma Novalgina, um Buscopan, uma Neosaldina, um Advil, enfim, esses medicamentos que o mercado inclusive chama de over the counter, ou seja, você é aquele que você pega ali rapidinho em cima do lugar que você vai pagar e você paga e vai embora. Tá? E você ainda tem itens de perfumaria. Itens de perfumaria, né, como fraldas, papel higiênico, shampoo, condicionador,
absorvente, enfim, isso aí o mercado já vende. Então a gente vai ficar restrito aos medicamentos isentos de prescrição. Então, quando a gente entra no resultado da raia, a gente percebe que os medicamentos isentos de prescrição são esses aqui que estão na linha cinza aqui, tá? São os over the counter. Então você vai ver que no quarto trimestre de 2024 foi 19,8%, tá? Se você olhar ao longo desse ano aqui, ó, teve uma diminuição. E você vê que está tendo diminuição já automaticamente. Ó. Em 2022 era 22,4% da receita. Em 2023, 20,8%. Em 2024, 20,5%. Agora, 19,8% no final. Então, quer dizer, 2025 tem tudo para ser menos ainda do que o 20,5%. E por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente percebe que esses medicamentos, pela concorrência que já existe entre laboratórios, acaba que eles têm um menor potencial de crescimento do que medicamentos de marca, medicamentos genéricos. Tá? Então a tendência natural já é eles representarem cada vez menos. Mas se os supermercados começarem a vender, isso pode se acelerar, essa perda de receita. De qualquer forma, hoje seria 20% mais ou menos essa perda de receita no caso da Raia Drogasil. Tá? Eu, particularmente, não acredito que o grande problema seja esse para a Raia Drogasil ter caído tanto. Tá? Ele pode até ter ajudado, porque ele pode acabar acelerando um pouco esse processo. Tá? Se ao longo dos próximos 5 anos os mercados tomarem 5% disso, vai perder 1% da receita ao ano. É muito pouco. Se você pensar aqui, ó, que a empresa, ao longo, ela bota uns gráficos lá no início que são muito bons. Ó, se você pensar aqui que a receita da empresa cresceu 9 vezes, né, ou 10,6% ao ano nos últimos 13 anos. Né? Então, é muito pouco se a gente pensar dessa forma. Tá? Então, aqui a gente está falando hoje de uma empresa de 41,8 bilhões e aí a gente estaria falando dela perder 400 milhões por ano. Não é tão relevante assim. Agora, o que acaba acontecendo com a Raia Drogasil, segunda parte desse nosso vídeo, que eu vou aproveitar para responder ali o porquê que a ação tem caído tanto. Bom, o ponto aqui principal é o seguinte. O reajuste dos medicamentos é feito pela CMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Esse reajuste dos medicamentos, né, os de marca e os genéricos e etc., eles são definidos sempre até o final de março e eles passam a vigorar dia 1º de abril. Então, sim, se você tem um medicamento de uso contínuo, vale a pena você fazer estoque deles em março, porque é exatamente isso que essas empresas fazem também. Elas fazem o estoque desses medicamentos em março, para que elas possam pelo menos vender ali abril e maio e talvez até junho, um medicamento que ela pagou mais barato. Então aumenta em todo o mercado o mesmo reajuste. Né? E aí o que acaba acontecendo aqui? Né? Os reajustes dos medicamentos, eles são feitos a partir de variações de preços. Você tem preços que são variados de acordo com a inflação e outros que não têm a ver com a inflação. Por exemplo, câmbio, tarifa de energia elétrica, concorrência de mercado que costuma diminuir isso. Então você tem fatores ali parecidos com o da energia elétrica, que você tem o fator Y, você tem os outros fatores. E aí, o que acabou acontecendo? O Ministério da Fazenda, que compõe a CMED, divulgou que o chamado fator Y, que trata dos custos de fora da inflação, foi de 0%. Isso ficou abaixo das previsões de mercado. Tá? Então, analistas da XP acreditam que o reajuste dos medicamentos vai ficar em 3,9%. O Itaú achando o reajuste 3,7%. Então, esses valores são abaixo da inflação que está sendo projetada para esse ano de 2025. Então, o que vai acontecer? A própria Raia Drogasil coloca isso como um grande desafio para esse ano dela. Né? Então, quando ela bota aqui o ano de 2025 dela na carta da empresa, né? Então, ó, temas relevantes para 2025 e perspectivas,
ela chega a citar aqui, ó, eficiência e aumento da rentabilidade, porque em 2025 teremos como desafio um aumento do CMED abaixo da inflação, que gerará um menor ganho inflacionário pré-alto. Então ela já traz essa informação. Então, para mim, isso é muito mais relevante nesse momento, né? E aí, naquela própria matéria ali do Globo, tem os últimos reajustes. Então você vai ver aqui, ó, que o reajuste em 2021, 2022, ó, foram muito altos, a empresa subiu muito. 2023 foi 5,6, 2024 4,5, agora já estão esperando 3,7 a 3,9. Se vier realmente um reajuste tão baixo assim, as empresas vão ter dificuldades, né? Por quê? Porque como é que ela calcula o crescimento de receita dela? Ela calcula o crescimento de receita como sendo o crescimento real, ou seja, o crescimento acima do CMED. Então, a gente tem aqui o crescimento da Raia Drogasil da seguinte forma, olha só, crescimento da venda consolidada. Aqui inclui novas lojas e as lojas antigas. Calculando o 4,5%, que foi aquele reajuste do ano passado do CMED, mais 9,4%, deu 13,9%. Se você excluir as novas lojas, o crescimento das mesmas lojas de varejo, você tem o mesmo 4,5% do CMED e você tem um crescimento real de 3,4% no quarto trimestre. Em 2024, 4,5%. Né? Na venda consolidada, 10,6%. E você vê que está em queda aqui. O quarto trimestre já vem um crescimento de venda de mesmas lojas menor. Aqui são as lojas que estão abertas há mais de 12 meses, são as mesmas lojas. E o crescimento das lojas maduras são as lojas que já abriram há mais de 3 anos. Você vê que essas lojas há mais de 3 anos, quarto trimestre já foi só 1,1. Então eu te pergunto o seguinte, cara, se a empresa ela cresce, por exemplo, se agora cair para 3,7 aqui, e ela crescer no próximo ano, mesmo 9,4, isso aqui vai crescer uns 12 a 13%, mais ou menos. Se ela crescer 13%, vale a pena eu comprar essas ações aqui com preço sobre lucro de 25 vezes? Né? É esse que é o cálculo que o mercado faz. Né? Então, o yield da empresa é 2%. Quer dizer, você vai ganhar 2% de yield. Você ganha 13% no crescimento, isso dá 15%. Mas, cara, 15% é a taxa do prefixado hoje. Então, o mercado ele calcula dessa forma. É por isso que caiu mais ou menos para esse patamar. Se mais para frente tiver uma perspectiva que a Raia Drogasil vai crescer 18%, por exemplo, esse ano, que é algo que ela não tem conseguido, tá? É muito provável que o preço da ação suba. Tá? Mas com as perspectivas de hoje, com o cenário macroeconômico de hoje e com o dividend yield de hoje, você não consegue fugir muito desse preço. Né? Por quê? Porque você tem um reajuste que está abaixo da inflação nesse momento. Então dependeria muito do crescimento real da empresa, o que nem sempre é fácil dela conseguir. Tá? Inclusive, o crescimento real ele é feito principalmente por ganhos de participação de mercado. Ou seja, ela é tão eficiente que ela rouba mercado das concorrentes. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o segmento de farmácia e etc., ele cresce acima da inflação. As pessoas envelhecem, elas gastam mais com medicamento, isso é fato. Só que para você crescer a taxa de 13%, 14%, 15%, como ela tem feito, ela abre novas lojas e ela rouba participação de mercado. E aí a gente percebe isso, ó. Do ano passado para esse, ela passou de 16,2% para 16,5% de participação no mercado Brasil. Em São Paulo, para 29,2%. Só que isso já mostra alguns sinais de esgotamento, que é um exemplo ó, no Centro-Oeste, que já caiu de 20,4% para 19,8%. Então, algumas regiões já começam a mostrar algum sinal de esgotamento. Então, isso também influencia um pouco o preço das ações, tá? Então, o meu final aqui de vídeo é o seguinte: sempre que você comprar uma ação, você tem que saber se essa ação está embutida dentro dela um crescimento. E mesmo depois dessa queda, 25 vezes lucro,
ainda embute um grande crescimento na Raia Drogasil. Então, se ela não entregar esse crescimento, sim, ela ainda teria como cair mais. Tá? E se ela entregar um crescimento acima da expectativa, que deve ser alguma coisa entre 13% e 14%, aí sim a ação sobe. Sempre essas empresas que têm perspectiva de crescer dentro do preço delas, elas têm mais risco de quedas fortes. Tá? Que foi o que aconteceu com a Natura há um tempo atrás. É o que está acontecendo com a Cosan agora. Então a gente tem que sempre tomar esse certo cuidado, tá? Enfim, gente, resumindo o vídeo de hoje, com relação à questão de medicamentos de supermercado, eu acho que influencia pouco o preço, tá? O que está influenciando muito o preço da Raia Drogasil agora é a questão do reajuste que vai vir abaixo da inflação e já algum sinal de esgotamento de crescimento em algumas regiões. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, se inscrever no canal, seguir a gente também em outras redes sociais como o Instagram e o X, e também conhecer os nossos planos de assinatura, porque aí sim lá a gente faz as nossas recomendações, porque a dica de hoje é uma casa de análise registrada na APMEC e eu sou um analista certificado que posso fazer análises e posso fazer recomendações também, assim como a nossa equipe aqui dentro do Dica de hoje, composta por diversos analistas. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.